Recursão é um tema muito comum, né? Pega muito para quem está começando a programar, é difícil entender seguir o código, é difícil entender o conceito, né? Tudo meio abstrato e tal. Então eu fiz esse vídeo para você entender e ver no código como implementar recursão, como usar, quando usar, tá? A gente vai usar C++ nesse vídeo, então dá uma olhada e presta atenção. E se tiver que pausar para prestar atenção no código e tal, pausa, mas faz isso entrar na sua cabeça. Dessa vez, recursão é uma coisa que você vai terminar esse vídeo dominando, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, falar de recursão, para quem não tem ideia do que é ainda, eu fiz esse diagrama aqui bem simples, só para ilustrar, mas a gente vai ver no código mesmo, a gente vai falar bastante de recursão e vai ter alguns exemplos, né? A gente vai desenvolver um código bem simples para mostrar uma recursão acontecendo, para você ter a noção de como que é ali e tal. E aí que acontece... Eu já conto o que aconteceu, peraí. Vamos lá. O que é então recursão, né? É uma função que chama a si mesma. Então ela chama ela mesma, né? Ela chega no final dela e ela chama ela mesma, então ela vai executar um tipo de loop chamando ela mesma até que determinada condição seja encontrada e quebre esse ciclo e ela saia do fluxo, né? Então aqui, ó, por exemplo, quando a gente executa qualquer programa, isso é qualquer coisa. A gente começa num ponto inicial, né? Aqui eu estou chamando de main, e aí chama uma função, por exemplo, essa função aqui que vai ter recursão. Então, essa função, ela chama ela mesma. Aí o que acontece? Como que funciona isso na prática? Aqui, stack é a pilha de execução dos processos, né, que estão acontecendo durante o programa. Então, o que acontece? Quando você executa alguma coisa, quando você entra numa função, o que está nessa função, né, as variáveis, o código, ela entra na pilha de execução. E quando uma próxima função é chamada, ela vai sendo colocada aqui em cima da pilha, em cima, cada uma. Porque quando, imagina, eu tenho uma função A que chama uma função B que chama uma função C. A A está lá empilhada esperando a B responder e a B está esperando a C responder. Então, quando a C retorna, aí o ciclo da B continua a execução. Quando o B retorna, a A continua executando e assim por diante. Então, a gente vai empilhando as chamadas e aí quando essa daqui termina, volta para essa. Quando essa daqui termina, volta para essa. Entendeu? Calma, tá confuso ainda? Calma aí. Vamos olhar no código agora, você vai entender. Espero. Vamos lá. O que eu pensei em fazer aqui? Ó? Vou fazer um código bem simples mesmo, assim, o mínimo do mínimo, em C++, né? Esse vídeo vai ser em C++. Também eu vou explicar por que no meio do vídeo, tá? É só para facilitar as coisas, na verdade, porque no C a gente tem que fazer muita coisa na mão que o C++ já automatiza um pouco pra gente. Mas enfim, então vamos lá. Por exemplo, tem aqui o nosso main, certo? Que ele retorna 0 quando termina. E aí, o que eu vou querer? Eu vou chamar uma função. Eu vou chamar ela assim, ó, recursion, que ele vai executar, sei lá, 1000 vezes eu quero que ela execute. Beleza, tá tudo quebrado, nada funciona. Vai executar 1000 vezes. Vai executar o quê? Vou chamar ela aqui, ó. Int recursion int times, que é quantas vezes ela vai executar. E aí o que acontece? Eu vou mostrar para vocês. Return recursion menos menos times. O que eu estou fazendo? Ó, main, função recursion, passando o valor 1000, certo? Vou simplificar, passando o valor 3. Pronto. 3. Chamou a recursion. A recursion vem aqui, o times é 3. Então, o valor dessa variável times na stack, que eu mostrei lá o desenho, 3. Cheguei aqui, chamei a mesma função, só que o valor que eu estou passando dessa vez é menos menos times. Então o 3 passa a ser 2. Então eu chamei a mesma função, só que agora com o valor 2. Entendeu? E chamo de novo. Menos menos time. O 2 passa a ser 1 na próxima chamada. Então o que eu faço aqui para não cair no loop infinito? If times igual a 0,
return 0. Legal? Aí tá. Como que eu vejo isso acontecendo, né? Como que eu sei que o que você está falando é verdade, né? Como que eu entendo que isso faz sentido? Então eu vou incluir aqui o nosso IOStream para usar o cout, que é a única coisa que eu vou usar aqui. O que que eu vou fazer para vocês? Ó, eu vou fazer um cout do times apenas. Falei que ia ser bem simples, bem básico. Cout do times, para a gente poder ver isso que eu falei, né? Então aqui, por exemplo, o 3, como eu falei. Na primeira chamada, times recebe 3 lá na pilha, na stack. Times é igual a 0? Não. Então eu chamo o recursion de novo. Decrementando primeiro, antes de passar, um asterisco aqui. Ó. Você sabe a diferença desse menos menos antes e o menos menos depois? É uma pegadinha. Já ouvi isso na entrevista, mas bem no começo. A diferença é que é assim. Eu tenho aqui o meu times. Digamos que ele é 10. Se eu quiser imprimir o meu... Opa. Time... Melhor, vou fazer isso aqui embaixo. É rapidinho, tá? Não vou prolongar o vídeo muito por isso, não. Então, se eu fizer assim, ó. Int times igual a 10. Eu vou mostrar só a diferença para você, rapidinho. Cout times menos menos. Std cout times sem nenhum sinal. E no final aqui, um cout menos menos times. A diferença é a seguinte. O menos menos depois da variável, primeiro, numa expressão, primeiro a gente lê o valor atual do times, nesse caso 10, depois a gente decrementa. Depois dessa chamada é que o times vai passar a ser 9. Nesse ponto aqui, o times vai imprimir 10 na tela. Tanto que aqui ele vai imprimir 10, aqui ele vai imprimir 9, porque ele foi decrementado depois, né, da chamada anterior. E nesse caso, quando o menos menos vem antes, ou mais mais, tá? Ou é menos vezes mais mais, só ia falar vezes vezes, não tem. É, o menos menos ou mais mais, quando ele vem antes, primeiro é executada a operação, primeiro é feito o decremento, né? Então aqui, ó, o times é 10. Saiu daqui, ele passa a ser 9, aqui ele é 9. Aqui ele primeiro vai decrementar, ou seja, 8, e depois ele vai imprimir. Tanto que é o que a gente vai ver aqui agora, né? Já que vocês nunca acreditam no que eu falo aqui, ó. Clear. G++ recursion.cpp menos o recursion. Eu já falo inglês assim para vocês ir acostumados a ver os conteúdos em inglês. Beleza? Olha o que vai acontecer então, ó. Exatamente o que eu falei. Recursion. Ó, 10, 9, 8. Tá vendo? Na primeira vez, 10. Vou aumentar a letra. Opa. Fechar aqui. Fechar aqui. Ó, na primeira vez, o times imprime 10, depois decrementa. Aí, então, saindo daqui, ó, depois que terminou isso daqui, ele já passa a ser 9. Imprime o 9. E aí aqui ele primeiro decrementa, depois imprime. Ou seja, 9 menos 1, 8. Beleza, não, isso foi só um adendo aqui. Vamos lá. Recursion. Quero fazer 1000, então, né? Falei que fazer 1000 é 1000. Recursion passando 1000. Então, aqui a gente vai imprimir, né, o que a gente recebe. Se for igual a 0, retorna 0. E se não for, faz o times... Aqui, ó, tá errado, né? Eu tava mostrando pra vocês, ia cair no loop infinito já. Menos menos times. Então, começa com 1000, na segunda chamada 999, até chegar no 0, ele retorna, aí ele sai retornando de todos e liberando a pilha de execução. Até chegar no final, e aí a gente sai aqui. Entendeu? É simples até. É que dá um nó na cabeça porque não é intuitivo, entendeu?
Não é nada que a gente consiga visualizar do mundo real, do mundo físico, né? É muito abstrato, então, pelo menos para mim, eu acho. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos executar esse daqui. Olha que interessante. Então, ele vai contar, né? Você já sabe, do 1000 até o zero. Então, se eu subir aqui, ó, certo? Do 1000 até o zero, decrementando, colocando tudo isso empilhado na stack. Tem que tomar cuidado com o tamanho que a gente faz isso, porque senão ele pode dar um estouro da pilha. Quando você ouvir Stack Overflow, é isso que acontece. A gente vai empilhando chamadas na pilha de execução até estourar o limite, porque é uma coisa física, entendeu? No hardware. Então, aí estoura e acaba. E aí crash o programa, eu quero dizer. Tá, o que que a gente vai fazer? Tá, então, isso que eu queria mostrar, recursão, entender o que é recursão, né? Você consegue fazer isso tranquilamente, ó. Uma função que chama ela mesma, tem que ter uma regra no meio para quebrar a execução, senão vai cair num loop infinito. E é isso. Aí tá, por que que eu tô falando disso, né? Porque eu tava fazendo uns exercícios no LeetCode hoje, só pra exercitar, e aí eu percebi que os primeiros eu tinha decidido fazer, resolver com recursão, e aí na hora que fui ver eu tava no quarto já e eu tava pensando como que eu resolvo isso com recursão. Eu tava resolvendo tudo com recursão. E aí eu pensei, nossa, não, ia ter sido legal se eu tivesse gravado fazendo pra poder mostrar. Não aconteceu e também eu passei muito tempo pensando e analisando, ia ser chato. Enfim, eu tô com eles aqui agora e aí eu queria mostrar pra vocês alguns casos, igual esse daqui, por exemplo. Olha que interessante, ó, no LeetCode. Números romanos para inteiros. Então você conhece os números, os algarismos romanos, né? Ó. Não vou explicar algarismos romanos, tá? Mas a gente tem algarismos romanos. Então o que acontece? Ó, por exemplo, aqui, ó, a representação do 3, a representação do 58 e a representação do 1100 não, 1994, né? Então o que acontece? Cada letra tem essa representação aqui, né? Esse valor. O I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50 e tal. E tem essa forma de ordenar aqui, onde, por exemplo, aqui, ó, simplificando aqui, ó, V, I. Aqui esse 3 mais 5 dá 8, mais 50, 58. Mas se os I tivessem antes do V, ou nesse caso aqui, antes do V, aí a operação dele seria subtrair e não somar. Entendeu? E aí eu fiquei pensando nisso, como que eu faço isso com recursão? Eu tenho a impressão de que o melhor jeito de resolver isso é com recursão. Não sei se é o melhor jeito, tá? Mas eu resolvi com recursão, quero mostrar aqui pra vocês como que ficou, para caso vocês tenham que lidar com isso em algum momento aí na carreira de vocês também. Então, deixa eu ver, tá pequeno esse código? Deixa eu ver se consigo aumentar. Não tem zoom aqui, né? Não tem zoom, caramba. Não, você tá entendendo? Não tem o zoom nem o do navegador, né? Porque o navegador tem zoom. Bom, tá. Dá pra ler, não dá? Tá pequeno. Queria mesmo poder aumentar, mas não sei se tem como mesmo não aqui, hein? Se alguém souber depois, dá uma dica aí. Deixa eu ver. O Code Editor aqui, tab size, não, font size aqui, pronto. Vou colocar logo 16. Ó, melhorou, né? Beleza, então o que que eu pensei? Ó, como que eu recebi, né, esse código? Como a gente recebe? Nesse caso aqui, ó. Eu recebi. Eu podia voltar, mas vocês vão ver todos os testes que eu fiquei fazendo antes. E eu passei um tempo brincando aqui. Então eu vou apagar tudo que eu fiz e vou deixar como estava. Não vou refazer de novo aqui na frente de vocês, não, porque eu não. Não. Então o que acontece, ó? A gente recebe uma string. Assim é como vem, tá? O exercício. Você pegar, então, do começo é assim. A gente recebe só aqui uma classe solution, um método que a gente tem que preencher. Tinha um comentário aqui, eu acho, falando para escrever o código aqui. Então eu recebo uma string, né, que vai ser aquele valor lá, por exemplo, xv123, uma string assim, e a gente tem que converter, transformar isso em número decimal, né, em numeral decimal. E aí como que eu pensei? Recursão, como que eu faria isso com recursão? Eu pensei assim, ó, se eu pegar uma string dessa e passar ela para uma função que quebra parte por parte, por exemplo, na primeira chamada eu vou pegar esses três aqui, vou entender que isso daqui é um 3, então eu vou salvar aqui do lado
3 e vou chamar a função de novo, né? Vou fazer uma chamada recursiva, passando isso daqui e falando que, ó, eu já somei 3. Então, na segunda chamada, eu vou ler isso daqui que é um 5, vou somar com o 3, deu 8, e passo para a próxima, recursivamente, que vai descobrir que isso daqui é um 10, vai somar aqui, deu 18, e tá com a string vazia, e aí sai destruindo a pilha de execução lá da stack, entendeu? Foi essa abordagem que eu pensei e que eu fiz. Não sei se ficou do melhor jeito, né? Eu só tava fazendo aqui brincando. Será que eu tô desfazendo uma coisa importante? Não. Então, olha então como ficou a abordagem. Ó. Essa daqui é a função que vem, né, do exercício. Então, eu criei uma função com o mesmo nome, só porque por luxo, para ficar mais com cara de recursão. Porque não vai ser essa primeira, né, que vai ser chamada recursivamente, eu criei outra. Que aí o que eu vou passar? Uma referência para string, porque é uma string que eu vou ficar alterando, né? Eu vou ficar cortando os pedaços que eu já li. Um i aqui, que... Nossa, esse nome ficou péssimo, né? Caraca. O nome tá péssimo, mas é o valor que eu já li até agora. E aqui o último caractere que eu li. E eu vou explicar por quê. Porque assim, ó. Como eu falei, ó. Isso é importante, números romanos. Se eu fizer assim, ó. V1, 2, 3... É 5 mais 3, 8. Mas se eu fizer assim, IV, nesse caso não existe IV. IV é 5 menos 1. Olha que complicado, né? Que trick. Então eu tenho que entender que esse I que vem antes do V, que é maior do que ele subtrai. Se ele vem depois, ele adiciona. Beleza? Então eu vou ficar quebrando esse string e passando recursivamente. Então o que acontece? Ó, primeira coisa, se a string, ó, string s.compare, se a string chega aqui vazia, quer dizer que eu já fiz todas as chamadas que eu tinha para fazer e aí eu só retorno o valor de i. Não, esse nome tá péssimo. Não dá para entender esse nome, né? I. Vai colocar val pelo menos, vai. Então eu retorno o valor que eu li até agora, val de value. Nossa, eu tô usando value aqui, não dá pra usar value também. Eu não lembro qual é o nome do autor famoso que diz assim: tem duas coisas, as duas coisas mais difíceis na ciência da computação é definir quando invalidar um cache e dar nome para as coisas. Que nome que eu vou dar aqui? Não, eu posso dar um. Tudo bem, eu tô exagerando, vai. Podia colocar total. Accumulated value. Pronto aí, ó. Que nome. Por isso que é importante falar sobre isso, né? Porque eu tô aqui sozinho com o meu código e aí eu não percebo, tá tudo bem, né? O que eu tô fazendo ali. Mas por isso que é importante ter code review, pair programming, para identificar essas coisas. Beleza, melhorou. Então, accumulated value. Beleza. O que eu tô fazendo então? O exercício chama a primeira vez, passando só a string. Então, eu faço uma cópia dessa string aqui eu recebo uma cópia. Então eu posso alterar essa daqui. O valor total acumulado que eu tenho até agora, 0. E o último caractere que eu li, eu preciso dessa informação para saber se ele está antes ou depois. Então eu estou mandando um 0 aqui, que é um caractere inválido, né, do algarismo romano. Acho que os romanos nem tinham o conceito de 0. Mas então eu vou saber que é um caractere inválido que é para quebrar a regra. Então aqui é o nosso ponto de quebra da recursão. Então, quando chega aqui, eu retorno e saio destruindo a pilha de execução. Você já entendeu como funciona? Então, o que eu faço? Eu tento descobrir primeiro qual é o valor que eu tenho nesse campo mais à direita. Certo? Que valor que eu tenho mais à direita? Porque você lembra, né, que eu fiz o exemplo. Eu vou quebrando da direita para a esquerda, descobrindo o valor de cada um e somando ou subtraindo. Então, beleza. Deve ter formas melhores, com certeza, né? Isso aqui é um exercício de Lit Code e para entrevista também funcionaria bem o suficiente. E aí aqui eu leio o último caractere, que é o que eu estou interessado agora. Ó, S, que é a string, né? At, na posição. Qual posição?
o tamanho da string menos um, né? Então, imagina, a minha string tem 5 caracteres. O tamanho da string é 5. 5 menos um, 4. Como a gente está falando de um array que começa a contar do índice zero, o último, o quinto, o índice é 4. Entendeu essa lógica? Menos um. Peguei o último caractere. Aí aqui eu faço um if, né? Tipo, eu não consegui pensar ainda numa lógica melhor para isso daqui. Tá feio, não é legal, isso não é código bonito, isso não é clean code. E aí, então, se for i, eu sei que o valor é 1, se for v, o valor é 5, se for x, o valor é 10, e assim por diante. E eu apago o último caractere, o erase, na posição tamanho da string menos 1. Então eu apago o último da string. Beleza? Eu falei que estou passando por referência, nem precisaria nesse caso, poderia passar por cópia também. Mas tudo bem. Apago o último caractere da string e já tenho o valor, né? Então, ó, o da esquerda é 1, 1. Apago o i e aí agora eu vou verificar, ó. O caractere que eu estou mandando lá como último avaliado é esse zero inexistente ou... E aí eu criei essa função auxiliar aqui para me falar. Porque o que eu quero saber? Eu quero saber se o último caractere que eu avaliei, se ele é maior ou menor do que o que eu estou avaliando agora. Maior ou menor em qual sentido? Nesse daqui, ó, tem um array aqui com os caracteres em ordem do que vale menos para o que vale mais. E aí aqui no índice eu consigo saber, então ele vai me retornar qual o índice. Então se eu passo assim, se eu passo para ele 1 i, ele vai me retornar 0. Se eu passo v, ele vai me retornar 1. Se eu passo x, vai me retornar 2. Entendeu? É bizarro ter que fazer isso na mão. Tudo bem, eu sei. Ser mais poderoso e tal, você tem que saber fazer as coisas. Beleza. Daqui é uma lógica simples aqui. Depois dá uma olhada, dá uma pausa para entender essa lógica aqui, tá bem simples. E então eu sei se o anterior ele é maior ou menor do que o atual, para eu saber se eu tenho que somar ou diminuir, né? Então, por exemplo, se o último que eu avaliei é menor do que o que eu estou avaliando agora, então eu sei que eu tenho que somar, né, o valor acumulado com o valor que eu li agora, chamando a mesma função, passando a string já reduzida, né, eliminando o que eu peguei, o que eu já li, adicionando o valor que eu já li e passando qual foi o último caractere que eu li para da próxima vez ele poder saber. E agora? Diminui ou aumenta? E agora? Diminui ou aumenta? Subtrai ou adiciona? Subtrai ou adiciona? E aí, beleza, ele funciona muito bem assim. Funcionou muito bem assim, ó, passou em todos. Deixa eu diminuir aqui. Passou em todos os casos de teste e tal, foi bem legal. Ó, runtime 0 e tal. No submit aqui que ele mostra os resultados mesmo e tal, ele faz um julgamento aqui, ó. Foi melhor do que 98,87% dos resultados, né? Ó, então, parabéns no uso de, ó, runtime 100%, ou seja, ninguém conseguiu fazer esse desafio mais rápido do que a gente com esse código. C++. E uso de memória, usamos isso daqui. Foi melhor do que 98,87% dos outros respostas. Então, bem legal, né? Então, essa é a primeira que eu queria mostrar. Aí, eu fiz uma outra aqui. Cadê? Deixa eu pegar. Aqui é a lista dos que eu estava fazendo, mas não é essa. Pera aí, eu quero pegar. Essa daqui é legal, ó. Parênteses válidos. Parênteses. Não foi isso que eu quis dizer. A gente tinha que criar uma função que valida se uma string tem se a sequência, né, de abrir e fechar parênteses, chaves e colchetes, se é válida ou não, né? Então por aqui, por exemplo, abre e fecha, válida, retorna true. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, válido, retorna true. Aqui, ó, abre um, fecha o outro, inválido, retorna falso. Aqui, abre e fecha, retorna true. Beleza. Também pensei, vou resolver isso com recursão, né? Porque, de novo, eu pego uma string, analiso uma parte, eu estava partindo
disso daqui como exemplo, ó, que eu achei que era o caso mais óbvio. Pego isso daqui como exemplo. Vejo um par, elimino da string e falo, por enquanto tá certo. Mando para recursão. Elimino o passo, por enquanto tá certo. Até ele chegar no final não ter nada. Se eu chegar até o final, eu fui eliminando par por par. E eu cheguei no final e tenho uma string vazia, quer dizer que todos os pares casaram, então retorna verdadeiro. Certo? Se eu cheguei num ponto que abre um e fecha outro, ou só sobrou um caractere, então é inválido, retorna falso. E aí eu fiz isso com recursão também. Como, né? Ó, que legal. Eu não lembro como eu fiz, na verdade, faz umas horas já. É, é isso daqui. E nesse caso, sim, eu usei a mesma função que veio no exercício, né? O exercício veio assim, quer ver? Deixa eu... Será que se eu reset to default... Deixa eu copiar isso daqui. Tem que escrever tudo isso de novo. Ó, a gente recebe a função assim, ó, vazia, entendeu? E aí eu pensei exatamente nisso. Falei, não, vou resolver com recursão. Isso daqui vai ficar muito legal com recursão. O que que eu fiz? Ó, o ponto de quebra primeiro. Então, ó, se a string chegou aqui vazia, retorna o verdadeiro. Então, sua string de parênteses e colchetes e chaves é válida. Aí eu procuro... minha primeira abordagem era pegar pelos cantos. Pegada maior e fechando. Mas aí... E eu fiz assim da primeira vez. Mas aí, esse caso aqui... Me quebrou, porque eu não consigo, né, pegar do maior pro menor, porque o maior não dá, né? E aí eu pensei, não, vacilo, burro, não é assim. Eu tenho que pegar do menor pro maior. Aí foi sucesso. Não sei se ficou. Putz, isso daqui eu não gosto disso, porque isso daqui também não é clean code. Isso daqui não é código de produção, não me julguem. É programação dinâmica, tem que funcionar, tem que resolver e passar no teste. Entendeu? A regra é diferente, entendeu? Porque eu tô repetindo o código muitas vezes aqui. Não gostei. Mas não me importei o suficiente para pensar numa solução melhor também. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa que eu faço é verificar, então, né? Se a string é vazia, eu retorno true. E aí eu procuro, ó, eu faço aqui um find s, que é string.find, por alguma ocorrência dessa substring na string. Então, se eu tenho, por exemplo, a string assim, ó. Igual no caso ali do exemplo, né? Se eu tenho. Não, vou colocar diferente, vou colocar assim, ó. Abre, abre, fecha, fecha, abre, fecha. Nossa, eu fiz uma bagunça. Ah, não reparei que tava com autocomplete, caraca. Assim, por exemplo. Ó. Então, o que que ele vai fazer? Esse find procurando pelo parênteses. Abrir. Que parênteses? É parênteses mesmo. É, se eu procuro pelo parênteses fechadinho, ele vai me dar ele vai me devolver um ponteiro, certo? Nessa posição aqui onde ele encontrou, ele vai falar: "Ah, encontrei, tá? Tá aqui, começa aqui." Beleza, encontramos. Você achou o que você queria. E aí eu verifico, então, ó, se a minha busca foi diferente de npos aqui, que esse npos, eu não sei eu não sei o significado, eu quero dizer da palavra do npos. Eu sei que a gente usa ele para identificar se uma busca numa string encontrou alguma coisa ou foi até o final e não encontrou nada, como se fosse o final, como se fosse o nulo, entendeu? Mas aqui eu não consigo dar um Ctrl npos também. Tudo bem, depois a gente vê isso. Eu ponho no vídeo aqui na gravação. Então, se eu encontrei, ou seja, se o meu found for diferente desse npos, né? O npos ele chegou até o final e não encontrou. Então, se for diferente, ou seja, eu encontrei, então eu dou um erase aqui nessa posição, apago 2 caracteres a partir do ponto que ele encontrou. Então, a partir daqui, eu vou... Nossa, eu consegui aumentar a fonte e não aumentei aqui. Beleza. Ficou mais claro agora? É que tem gente que vê no celular, né? Aí é embaçado. Eu vou. Pera aí, eu vou aumentar um pouco mais ainda. Por que que eu tô com medo? É 20, pronto. Então, assim, ó. Encontrei, tá aqui o ponteiro. Encontrei. Aí eu falo, tá bom, apaga a partir do ponto que você encontrou 2 caracteres. Aí ele vai apagar isso daqui. Tum. Aí minha string vai ser assim agora. E aí eu vou chamar a mesma função de novo, passando
a nova string que eu já removi a parte que eu encontrei e estava certa. Então, se eu procuro por isso, não encontro. Venho aqui e procuro por isso, que é o colchetes, não encontro. E venho aqui e procuro pelas chaves e não encontro, quer dizer que a minha string está inválida e eu já retorno falso e já quebra a recursão. Enquanto eu vou encontrando, eu vou chamando a mesma função de novo e passando a string. E isso também funcionou super bem. Aí, ó. Eu não sei se essa daqui os resultados foram tão legais quanto da outra. Vamos ver até aqui. Não, ó, esse daqui ficou ruim. Por quê? Porque exatamente por isso, ó, eu estou fazendo várias operações de string aqui que custa meio caro. Então, o nosso resultado, se por outro, na primeira foi super bem, nesse daqui foi super mal. A gente ficou mal aqui, mas passou em tudo também. Então, eu pensei, deixa pra lá. Resolveu. E o que é isso aqui? Romano, livre, pode levar. E peraí, tem mais um caso que é. Nossa, não, esse aqui é legal. Ah, não, então, o que a gente vai fazer? Ó? Esse daqui é o. Peraí, eu tô vendo aqui. Por que parece que tem dois repetidos? Tá bom, essa daqui é a outra, ó. Essa aqui é mais interessante, mais complexa também. Qual que era o desafio? Cadê aqui, ó? O desafio é o seguinte: a gente tem duas listas encadeadas. Cadê? Duas listas encadeadas, ó, a gente vai receber essa lista e essa lista. E a gente tem que retornar uma mesclagem dessas duas listas mantendo a ordem, certo? Então, você pode adicionar uma lista na outra e depois ordenar, por exemplo. Seria uma solução. Mas eu quis fazer é, com recursão também. Tudo recursão hoje. Então, o que eu fiz? Ó, vamos ver. Eu não lembro também. Vamos ver, ó. É que eu fiz antes do almoço, eu almocei, aí fui passar a tarde com a minha mulher e tal. E voltei agora para gravar. Então, beleza, o que eu fiz? Ó, a gente aqui nesse caso. Cadê? Deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C aqui que eu vou voltar do começo. Eu recebo só assim, né? Então, ó, aqui tem para você entender a estrutura como funciona. Como que a gente recebe geralmente, né, um desafio desse. Eu sei que é complicado, é difícil mesmo, né? Se chegar num negócio assim, um monte de código, um monte de coisa, ó. Então aqui ele tá passando aqui pra gente qual que é a definição da estrutura dessa lista encadeada. Então é uma struct list node que tem um int com valor, um ponteiro para a próxima e essas funções aqui, esses inicializadores aqui. Eu não vou entrar no detalhe do que é lista encadeada agora. A gente tem um vídeo que fala sobre lista encadeada, eu acho. Eu tenho os diagramas desenhados lá. Então, beleza, o que a gente fez, ó? Como que eu pensei? E é o mesmo caso da outra. Então, a gente tem essa função, que aqui vem do exercício. Merge two lists, né? Mescla duas listas e recebe um ponteiro para a primeira lista e um ponteiro para a segunda lista e retorna um ponteiro com o resultado, né? Com a lista mesclada. E aí eu criei uma outra que recebe um root, que vai ser. O que eu pensei? A gente tem as duas listas, então eu vou ter um ponto inicial e aí eu vou começar a pegar de uma e da outra e formar a minha própria lista. E aí ele tem o root, que é a raiz, né? Um cursor para eu ver em que ponto eu tô, certo? Eu já li aqui, li aqui, li aqui, li aqui. E um ponteiro para a primeira lista e um ponteiro para a segunda lista. Isso daqui eu vou chamar recursivamente. Antes de começar a chamar, eu tive que fazer algumas validações. Por exemplo, e se a primeira lista vier nula? Então a resposta é a segunda lista, né? E se a segunda lista vier nula? E se eu cheguei até aqui, então a primeira não é, porque se a primeira fosse, ia ter caído aqui. Então eu posso retornar a primeira lista seguramente, certo? Crio o meu root. Aí aqui eu valido. Eu já vi que nem a list 1 e nem a list 2 são nulas. Então beleza, então eu posso acessar aqui para verificar o meu valor de cada uma. O valor, para ficar claro, é esse aqui, ó, tipo 1, 2, 3, 4, entendeu? É o val.
Então aqui eu comparo. Se a minha lista 1, o valor da minha lista 1 for menor ou igual ao da lista 2, então o meu root nasce do primeiro nó da lista 1. E aí o que eu faço? Eu já pego a lista 1 e passo ela para frente. O que isso daqui está fazendo? Ó, lista 1 é um ponteiro e aí eu estou apontando para o que era o próximo dessa lista. Entende? Então, deixa eu abrir aqui de novo. Eu não vou me delongar muito porque eu sei que tem gente que manja e vai ficar me achando idiota por ficar repetindo a mesma coisa. Mas aqui, ó, list 1 é isso daqui. É um ponteiro para esse cara aqui e esse aponta para esse aponta para esse. Então, eu pus o meu root aqui no 1. Aí peguei o meu ponteiro da primeira lista e já passei para cá. Então, a minha lista passou a ser isso daqui. E o meu root ganhou isso daqui. Entendeu? É complexo, eu sei. Mas por isso que a gente está falando sobre isso, entendeu? Porque quanto mais você fala, quanto mais você vê exemplos, quanto mais você pensa sobre isso, mais claro vai ficar para você, entendeu? E mais rápido. Então é isso, ó. Verifico, então o root é o primeiro item da minha lista 1. A lista passa para a próxima posição. Se não, né? Se a segunda lista for menor, o meu root nasce da lista 2, a lista 2 é que passa para frente. Crio um ponteiro cursor para me avisar aonde eu tô, né, na recursão, porque assim, conforme a gente vai fazendo a recursão, fazendo a chamada da função, eu vou fazer duas coisas. O cursor vai andando e as listas de cima vão diminuindo até elas acabarem e tá tudo na lista da root, que é quem eu vou retornar pro programa, entendeu? Então criei aqui essa função que tem o mesmo nome de novo dessa daqui, só para ficar com cara de recursão mesmo, que recebe o root, que não vai ser alterado. Vou só passando para no final eu poder usar ele para quebrar a recursão e sair destruindo a pilha de execução, e aí ele vai estar pronto para ser retornado para quem chamou. O cursor, ponteiro para a lista 1 e o ponteiro para a lista 2. Então o que eu faço? Se o cursor for nulo, ou seja, eu cheguei até o final da minha lista principal, acabou, não tenho mais o que fazer. Ou a lista 1 e a lista 2 forem nulos, ou seja, já não tem mais o que fazer também, então eu já retorno o meu root para quebrar a recursão, né? Todo mundo vai retornando a cadeia de execução na pilha, e aí retorna para o começo para quem chamou o programa, né? Para quem chamou aqui esse método, né, do exercício. E aí aqui tem essa série de lógica aqui que é levemente complexa, que eu faço assim: se a primeira lista for nula, então o meu cursor .next, o meu cursor está apontando para um daqueles nodes em cada momento. Aí o que eu faço? Eu pego o next desse cara e aponto para onde eu quero. Então eu vou conseguindo, eu vou conseguindo andar, organizar a lista encadeada, né, do jeito que eu quero, seguindo a ordem. Como que eu faço para seguir a ordem? Então, a primeira verificação que eu faço é saber se uma das listas está nula, se ela já acabou, e aí então só sobra a outra. Se não é o caso, eu vou validando o valor de uma com a outra para eu saber para onde que o meu cursor vai na próxima iteração. E aí eu chamo a própria função, essa mesma função aqui, né, recursivamente, passando o root sem mudar desde o começo, certo? O root só é definido aqui ou aqui. Mas o cursor, eu vou passando sempre a próxima posição. Então o cursor está sempre andando para a próxima posição e decidindo para onde ele vai apontar. E eu passo a lista 1 e a lista 2, né, que elas diminuem aqui. Então, se eu usei um elemento da lista 1, então o meu next passa a ser o elemento da lista 1 e a lista 1, né, o ponteiro da lista 1, passa para frente para o próximo até acabar. E isso também funcionou super bem. Recursão de novo. Caramba, quanto tempo a gente está falando de recursão? Ó, 40 minutos falando de recursão. Você vai terminar esse vídeo, você vai sonhar com recursão e amanhã você vai falar: meu, recursão, eu sei tudo de recursão. Recursão é comigo. Ué, cadê o resultado? Tinha aparecido e sumiu? Aqui. Legal também, ó, runtime. Batemos 100%, né? Perfeito. 0 milissegundos, foi muito rápido isso. É que essa é a vantagem de lista encadeada, né? Muito rápido as operações. Só tem que mudar cursor.
Só tem que mudar ponteiro, né? Nesse caso aqui, a gente não fez cópia de nada praticamente. A gente criou dois ponteiros e ficou alterando ponteiros. Entendeu? É muito rápido, é muito eficiente. E o uso de memória bateu 61, 98% dos outros resultados. Não sei como, né? Porque a gente fez um bagulho muito otimizado. Ó, o que que a gente usa de espaço aqui? Dois ponteiros que a gente declara e uma função a mais. É o que a gente está usando a mais de memória. Enfim, legal também. Recursão, ó. Top, ó. Dá um pause aí depois, dá uma olhada. Se muita gente pedir nos comentários, eu ponho esses códigos depois no GitHub lá em algum lugar. Falar nisso, você chegou até aqui, está gostando, está aprendendo tudo de recursão, vendo C++, top e tal. Já curte o vídeo, já comenta alguma coisa, sei lá o que. Fala, eu assisti até aqui. Então, nossa, agora eu sou o mestre da recursão, sei lá, qualquer coisa. E se inscreve no canal também, tá? E segue lá no X, né, no Twitter, @DionísioDev. Que por acaso também é o nome do meu site, dionisio.dev, tá? Então é isso e tem mais um que eu quero mostrar. Esse é legal, quer ver? Na verdade, eu acho que eu tô até enganando vocês, porque esse daqui, será que eu falo? É que esse daqui é um que eu resolvi de outro jeito e eu tava pensando em resolver com recursão. Tá, vamos fazer, vai. Não sei se vai dar certo. Esse daqui é outra parada. É que eu não resolvi com recursão ainda. Eu queria fazer com vocês aqui agora. Vamos pensar. Então é simples, a gente recebe o número e tem que saber se esse número ele é um palíndromo ou não, ou seja, se ele lendo de trás para frente e de frente para trás é a mesma coisa, entende? E por que não resolver com recursão também, né? Eu não resolvi com recursão aqui, eu resolvi de um jeito bem meia boca aqui, que eu olha só que coisa de preguiçoso, né? Eu peguei eu transformei em string, né, o número que a gente recebe, porque a gente recebe aqui inteiro. Aí eu converti para string e aí eu criei uma string reversa e aí eu comparo uma string com a outra, porque se né, eu tenho a string, se eu reverto ela e ela continua igual, então é um palíndromo, né? É uma solução simples, ó. Inclusive, se você ver aqui, ó, simples. Mas, ó, é simples. Deixa eu ver a eficiência dela aqui. Não sei se é muito boa, não, porque operação com string, nossa, o runtime bateu 100%, não tem como melhorar. Mas o uso de memória, não. Eu fiquei surpreso com isso, na verdade. Operação com string assim costuma ser mais caro. Mas é que também é uma operação, né? Esse reverse aqui. Mas vamos fazer com recursão só porque a gente quer, porque a gente hoje, né, tipo, por que não fazer com recursão? Tudo é recursão. Então deixa eu voltar aqui, apagar tudo. Tá. Como que eu faço isso com recursão? Eu tenho que retornar um ball. Eu posso retornar a mesma função? Eu quero saber se eu posso usar a mesma função para fazer. E aí, como que eu vou saber no final, né? Não, provavelmente não. Uhum. Eu só preciso retornar se é verdadeiro ou falso. Eu tô pensando se eu consigo usar só a mesma função, entendeu? Fazer tudo com ela, porque o que eu pensaria seria assim, ó, ball, recursion, palindrome, por exemplo, só para e aí retornar ela e ela ser recursiva. Mas qual que é a diferença, né? O problema é que eu preciso de um. Deixa eu pensar. Tá, vamos fazer só com uma mesmo. Acho que dá. Olha como, então. Hum, bom, primeira coisa, if. Tá, não. Aqui ela tá como inteiro é mais complicado. Dá pra fazer também, né, como inteiro, mas aí vai envolver um pouco mais de matemática. Porque que acontece, ó? Não, mas aí tem que considerar o positivo e negativo também, né? Bom, se for negativo, não é palíndromo, né? Então, ó, if x menor do que zero, já retorna falso.
Porque tem o sinal, né? Não tem como ser palíndromo sendo negativo. Tem como. E aí, que mais então que eu posso fazer? Se for menor do que 10, quer dizer que eu tenho um caractere só. Não, um caractere pode ser palíndromo, né? Tipo, 9. 9 é 9, né? Então, o que que eu vou fazer? Tá. A questão é que assim, ó, qual que é a parada? Como que eu removo o primeiro e o último caractere de um número? Assim, imagina que eu tenho que x é igual a, sei lá, ó, 999, certo? Como que eu transformo ele em 90? Como que eu tiro o primeiro e o último? Vou até deixar ele um pouco maior. Vai, 9, 8, 7, 6, 5, vai. Como string seria mais fácil, né? Eu vejo primeiro. Vamos fazer como string? Não, porque aí eu vou ter que criar outra função. Eu quero fazer. Vocês perceberam que eu tô cansado, porque vocês têm que pensar nisso, mas vamos pensar, não tem problema não. Então, como que eu faço para o x perder o 5 primeiro? Não, como que eu tenho que identificar qual é o 5, né? Então, como que eu faço? Eu vou pegar assim, ó. Int first e vou ter um int last. E aí eu vou comparar o first com o last, tá? Qual que é o first? O first é igual a. Nossa, não, não dá pra fazer assim, porque eu vou ter que ter várias condicionais pra saber se é 1000, se é 10.000, se é 100.000. Não, assim não vai ficar legal, não. Não, sinto muito, desculpa, não vai rolar. Vai ter que ser com duas mesmo. Então vai ser aqui, ó. Ball is palindrome std string s. E aí, aqui sim, if is palindrome. Não, cs.size igual a zero, se acabou, então quer dizer que é palíndromo. Quer dizer que eu fui removendo todos os cantos, né? Qual que é a parada, né, que eu quero fazer? Eu quero comparar o primeiro e o último caractere sempre. Se eles forem iguais, eu removo eles e passo a string formatada para a próxima função. E que mais que eu preciso? E aí só se o primeiro e o último não bater, aí eu retorno falso, quebrando a string de execução. Então ele só vai ser verdadeiro se eu chegar até aqui. Beleza? Palíndrome, string, se for menor que zero, retorna falso. Então aqui eu vou return is palíndrome. Passando o quê? O std to string x. Hoje é sábado. Nossa, já é domingo, meia-noite. Eu acordei cedo todo dia inteiro brincando com essas coisas e lendo, né? Então minha vista tá cansada e meu cérebro também. Mas vocês me ajudam aqui, ó. Vamos resolver, não tem isso não. 20. Então tá. Primeira chamada. Bom, se for menor do que zero, já retorna falso. Se não, converto para string, passo para palíndrome. Se eu cheguei até aqui com ela zero, retorna true. Então, se não, eu vou fazer assim, ó, char first. Agora como string é fácil. É assim, eu vou pegar o s.at 0, primeira posição, e o char last igual a s.at s.size menos 1. Eu já expliquei o que que isso faz, né? O que quer dizer, eu tô pegando o último caractere. Beleza. Se o first for igual last, estamos dentro do jogo ainda. Então o que que eu faço? Removo eles e chamo a função recursivamente de novo. Né? Porque se for igual a zero, retorna true. Beleza. Então o que que eu vou fazer? s.erase 0, o primeiro, e s.erase o último também, s.size menos 1. Eu vou remover primeiro o último.
Depois do primeiro, só porque na minha cabeça faz mais sentido. Mas na prática não muda nada. E return is palíndrome S. Tô passando a função. A função não, a string já sem o primeiro e o último, entendeu? Então, por exemplo, se em algum momento o primeiro e o último forem diferentes, eu vou chegar aqui e vou retornar falso, quebrando também a sequência de recursão. Vamos ver se isso vai funcionar? Tô confiante de que vai funcionar de primeira. Ó, todos os casos de teste de primeira, hein? A gente é foda. A gente é foda. Ó, todos os casos de teste de primeira. Quais são os casos de teste? Vamos ver aqui, ó. No primeiro passou 1, 2, 1. No segundo, menos 1, 2, 1. E no terceiro, 10. Muito simples, né? Por isso que a gente faz um submit aqui, que aí ele vai rodar outros casos de teste. Creio eu. Aqui, ó. Nossa, vários, né? Wrong answer. Aqui ele deu wrong answer por quê? Porque eu retornei true. Por que eu retornei true nesse caso? Que maluquice. Ó, mas ó pra você ver. Ele tava aqui, ó. 3 casos de teste, bem simples. Aqui ele tá rodando 11.500 casos de teste. Passou por 11.506 de 11.511. Alguns não passaram. Por que que esse daqui não passou? Vamos tentar entender. Eu falei true nesse caso. Por que? Nossa, que maluquice, né? Por que a gente falou true nesse caso aqui? Eu vou colocar. Como que faz, então? Uma boa oportunidade, ó. Aqui eu não tô entendendo bem o que tá acontecendo. Talvez se você já esteja, você esteja me chamando de burro. Pode acontecer. O que eu vou fazer? A cada vez que eu chegar nessa aqui, espalíndrome, eu vou imprimir como que eu tô, né? std, cout, s. Assim eu consigo ver passo a passo o que tá acontecendo, entendeu? Porque isso aqui me bugou mesmo. Cadê? Vamos ver. Ah, na primeira vez ele já retornou true. Por que na primeira vez ele retornou true? Isso não faz o menor sentido. Eu só imprimi uma vez isso daqui e retornei true? Tá, então eu vou assumir que ele tá fazendo um erase do ponto que a gente tá passando até o final. Por isso que talvez esse daqui dê certo, mas esse daqui não. Então aqui eu vou passar um. Vamos ver se resolve. Muito estranho isso. Aí, agora foi. Tem que dar uma estudada melhor esse erase aqui. Tem alguma condição que eu não tô conseguindo pensar aqui agora. Deixa então eu remover isso daqui. O que mais? Isso e isso. E fazer um submit de novo. Mas muito bizarro, me assustou agora isso. Bom, agora passou. Passou com um gostinho de tipo estranheza, né? Porque eu vou ter que dar uma olhada melhor nesse erase aí depois. É. Eu ia falar que eu coloco a explicação. Tá, eu vou colocar a explicação no vídeo aqui na edição, tá? Tem que lembrar de fazer isso. Passamos então, né? Batemos só 47% do pessoal aqui, 23%, mas tá ótimo, tá? Deu até um susto na gente aqui, eu achei que não ia conseguir em algum momento. Nosso espalíndrome com recursão também. Tudo com recursão hoje, então, beleza? Esse era o objetivo do vídeo, ó. 1 hora falando de recursão. Agora você manja muito de recursão. Nossa, eu não tenho o quê? Você vai querer chegar na próxima entrevista e falar, e aí, vamos falar de recursão? Né? Beleza, pessoal? Ah, a gatinha passou ali atrás, vocês viram? Beleza, pessoal? Tenho que... Não, tô brincando. Curte o vídeo, comenta, se inscreve aqui no canal, segue no Twitter. E é isso. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.